Vamos terminar então falando de missões. Aqui no Brasil eu tenho visto algo interessante, que é a moda das churches. É um montão de igreja agora. Church, não sei que church, não sei que church. Isso é uma característica própria da pós-modernidade, né? Que é um esquecimento do que é clássico, do que é histórico. E com esse movimento da pós-modernidade se tem esquecido que é a igreja. Nós hoje passamos o dia inteiro, olha que coisa maravilhosa, passamos o dia inteiro nesse calor horrível falando sobre o que é igreja. Um detalhe que quando a gente estava começando a pensar sobre essa conferência, houve bastante medo e temor de que as pessoas aguentassem todo dia escutando falar sobre o que é igreja. E olha, vocês estão por cima da média, glória ao Senhor, porque que nos disseram é que aqui no Brasil isso não aconteceria. Ó, já vou embora satisfeito, feliz, acontece. Próxima vez serão 2 dias inteiros. Aí a gente faz no inverno, né? A gente faz no inverno, fica melhor. Nessa coisa da pós-modernidade, você tem esquecido o que é igreja. O que é igreja? É o que nós estivemos hoje o dia inteiro tentando explicar, demonstrar, falar através de várias imagens, verdade? A igreja, meus queridos, ela é o povo de Deus, a Assembleia de Deus. Essa palavra church é interessante. Outro dia eu falava com a minha irmã no carro, nem sequer é uma boa tradução do grego. A palavra que Jesus falou, a minha igreja, edificarei a minha igreja, eclesia, né, no grego. Essa palavra church, no grego, é kuriakon, que se refere a um lugar que pertence a alguém. Kurios, é o dono, né? Kuriakon era o lugar que pertencia a alguém. As religiões pagãs começaram a usar essa palavra para se referir a lugares de culto. Já podia ser uma cachoeira, já podia ser qualquer coisa, uma montanha, um quarto, porque eles tinham a ideia que as divindades, os espíritos são territoriais. Então, isso aqui é o lugar de culto. E Iemanjá, qual é o lugar de culto dela? Essa mesma ideia, que nós podemos ver em igrejas e religiões pagãs ainda no dia de hoje, por questões históricas. O Império Romano, Católico Romano, ao abraçar as religiões pagãs, começou a fazer o que nós todos já ouvimos falar, o sincretismo, verdade? Que é essa comunicação direta entre aspectos do cristianismo e do paganismo. Nessa aí, alguém, ou várias pessoas, não se sabe, começaram a assimilar o lugar onde os cristãos se reuniam para adorar como o tal do kuriakon. O edifício passou a ser a igreja, e a ideia de que as pessoas são a igreja começou a desaparecer. Tanto é que na igreja católica, mal chamada igreja católica, igreja é o edifício. Essa é a compreensão das pessoas. E os evangélicos fazem a mesma coisa. Vamos à igreja hoje? Não é? O que se tem em mente? Vamos a um edifício, vamos a um local. Pois essa palavra aí, church, vem dessa palavra. Kuriakon foi evoluindo se transformou em church. A palavra igreja é uma excelente palavra. Para que trocar? Ela é uma transliteração do grego Assembleia dos Santos. Essa é a ideia de igreja. Eu ia colocar uma definição super larga, super técnica, faz falta não. Vamos pular. Oxe, tecnologia agora não quis ir não. Misturou ali, né? Dá igual. Vocês estão vendo aí? Estão vendo nada? Tá bom? Tudo bem, vamos embora. Então a palavra grega, como eu estou dizendo para vocês, no Novo Testamento é eclesia. E vocês podem ver Mateus 18, 17, Atos 11, 26, 1 Coríntios 1, 2 e muitas outras passagens. Eu vou passar os slides para vocês e vocês podem ver na vossa casa. Faz referência a um povo reunido por uma causa comum, como eu já expliquei em outra palestra, verdade? O povo de Deus reunido para escutar a palavra de Deus e adorar o Deus da palavra, de acordo com a palavra, como o nosso irmão Marlon acabou de ensinar. Até a palavra comunhão, né? A comunhão dos santos, koinonia, também no grego, se referia a algo que se tem em comum. Se usava incluso para falar de um botim de guerra, que um grupo de pessoas tinha em comum aquele botim de guerra, ou um assunto, koinonia. Incluso no latim, communio, fala de algo que nós temos uma comum união acerca de algo. Em português, comunhão. Incluso a comunhão cristã, a verdadeira comunhão cristã,
só existe no contexto de uma verdadeira comunhão com Cristo. Então eu tenho comunhão com outros irmãos, com vocês que estão aqui, porque nós temos comunhão no sangue de Cristo. O que quer dizer isso? Que nós temos algo em comum, fomos redimidos pelo Senhor Jesus com o seu sangue. Então a verdadeira comunhão cristã, ela está sumamente conectada, ou essencialmente conectada, que eu tenha como indivíduo comunhão com Cristo. Então nessa evolução do que a igreja, a eclesiologia, o estudo da igreja foi desenvolvendo-se, 3 categorias então foram assumidas de forma bem geral por evangélicos, já fossem reformados ou não, que é para definir a igreja universal ou católica, como eu estava falando para vocês, a igreja triunfante e a igreja militante. A igreja universal e católica, já é redundante dizer, né, é todos os santos que existiram, existem e existirão em todo lugar, já seja os que estão na glória ou os que estão aqui ainda militando. É a igreja universal, é o número total dos que Deus já salvou e salvará. A igreja triunfante, um subgrupo dessa igreja universal, são aqueles que já dormiram e estão com o Senhor, já estão com o nosso Senhor triunfante em glória, esperando o último dia, onde então o Senhor virá e resgatará toda a igreja e reunirá todo mundo junto. Logo temos um subgrupo dessa igreja universal, que é a igreja militante. Igreja militante, de militar, quem está batalhando, verdade? Quem está brigando por algo, somos nós, os que ainda estamos nessa terra, somos peregrinos, e a gente está aqui de passagem nessa terra. E a igreja militante, ela é formada por igrejas locais. Eu quero falar da missão da igreja, no contexto da igreja local. Então, vou definir um pouco o que é a missão da igreja, e logo vou falar um pouco da igreja local com relação à missão da igreja, tá bom? Vou convidar vocês para abrir vossas Bíblias lá em Mateus 28, 18 ao 20. Qual é vocês já viram, né? O testamento. O que é um testamento? É um documento que alguém deixa para os seus herdeiros. Esse documento, essa pessoa vai colocar aquilo que ele mais valora, aquilo que ele mais ama, vai entregar para aquelas pessoas que ele mais ama também. Alguns deixam inclusive últimos pedidos, né? Com certas condições. Fulano de tal só pode ter acesso a essa casa que eu estou deixando quando ele tiver 18 anos, por exemplo. Se deixa uma herança, se deixa certas condições para se aceder a essa herança. Então, inclusive em inglês é interessante que a mesma palavra para testamento é a palavra para vontade. Então, o testamento, ele expressa o desejo da última hora de alguém. Vamos dizer que Mateus 28 é parte do testamento de Jesus Cristo para a sua igreja. Esse é o último mandamento geral para a igreja de Cristo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Deus soberano está falando. Ide, portanto, esqueci em português a palavra, é um mandamento, o verbo está em imperativo, muito obrigado, o verbo está em imperativo, portanto não é uma sugerência. Ide não é uma sugerência, ide não é só para aquele irmãozinho que fala pelos cotovelos e que não tem vergonha, que para todo mundo na rua para pregar o evangelho. Ide é um mandamento soberano, ele já começa se apresentando: eu sou soberano, vai embora, vai pregar o evangelho, tá bom? Então, ide é um mandamento a todo cristão. O fruto, uma evidência de que alguém nasceu de novo, ele vai pregar o evangelho. Não quer dizer que ele vai subir em cima de um carro e vai pregar em cima de um púlpito e vai sair na televisão. Não, quer dizer que o verdadeiro cristão, ele obedecerá e pregará o evangelho. Então, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Então ele manda ir para fazer alguma coisa, e logo ele descreve como se faz essa coisa. O que ele nos manda ir? Fazer discípulos. Como se faz discípulos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Na tradução em português não se entende muito bem a parte que diz ensinando-os a guardar. A ideia
originalmente, aí em espanhol funciona muito bem. Imagina que eu vou com minha irmã no carro, minha irmã está estudando para tirar a carteira de motorista, e eu vou falando: Sara, ali tem uma placa, não pode passar de 60 km. Sara, ali tem um quebra-mola, você tem que passar devagarzinho. Sara, aquilo ali é para respeitar a pessoa que vai caminhando pela rua, não sobe na calçada não. Mas se eu não ensino como ela deve fazer isso, engata a primeira, tal, eu vou ensinando, embreagem, aquela história, Sara nunca vai conseguir ou vai ter muita dificuldade para conseguir. Aqui o ensinar tem essa ideia. Não é só ensinar o que deve fazer, mas ensinar como se deve fazer. A expressão, o que está por trás dessa última parte do mandamento é: nós fazemos discípulo, batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, instruindo o que eles devem obedecer e como devem obedecer. O cristianismo é só pegar uma mensagem e falar assim: obedece a Jesus Cristo, senão você vai para o inferno. Ensinar como se há de obedecer a Jesus Cristo. Sim. E Jesus Cristo então começa nos intimando, ele tem toda a autoridade, e termina nos prometendo: esse que tem toda a autoridade, que nos manda aí, não nos envia sós. O que diz? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Outra passagem, Efésios 4, 1 ao 6. Esse é Paulo termina, os primeiros 3 capítulos de Efésios, é a parte indicativa, que se chama indicativos do Evangelho. Paulo se dedica a descrever o que é o Evangelho e quais são qual é o efeito que o Evangelho deve ter e tem sobre a nossa vida. A partir do capítulo 4, Paulo entra no modo imperativo do Evangelho. Agora ele começa a explicar que coisas nós devemos fazer como consequência de haver sido alcançado pelo Evangelho. E aqui começa o capítulo 4, então Paulo começa a descrever: ok, se você é cristão e você foi alcançado pelo Evangelho da vossa salvação, como ele diz lá no capítulo 1, versículo 13 e 14, então aqui estão alguns resultados. Se você realmente recebeu vida em Cristo Jesus, como fala lá no capítulo 2, versículo 1 ao 10, aqui temos alguns resultados. Se você realmente foi resgatado por Cristo, se o muro que fazia divisão foi destruído, se Jesus Cristo é a tua paz, se você é parte da família de Deus, como nos diz no capítulo 2, no final do 2 e o capítulo 3, esse é o resultado. Qual é o resultado? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Temos uma vocação. Fomos chamados a algo. A vocação é que fossem chamados com toda a humildade. Uma vez mais, o mandamento agora descreve como se faz, como devo andar, segundo a vocação que fui chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Outra passagem, vocês vão entender por que eu estou lendo essas passagens. Efésios 3, 10 ao 11. E essa passagem bíblica, esse versículo é chave, meus irmãos. Já falei com vocês sobre ele, introduzi ele numa das palestras que não devia, mas fiz um spoiler. Efésios 3, 10 ao 11. Memorizem essa passagem, esse versículo bíblico. Colhem na vossa casa. Colhem, sei lá, tudo quanto é lado. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares espirituais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, nosso Senhor. Como o João Fonseca estava falando antes, isso de que a cruz foi um acidente, já estava um lá morrendo, aí Deus aproveitou a situação e falou: vamos fazer aqui, vamos juntar, fazer uma gororoba aqui, salvamos o pessoal aqui já matando esse aqui. Não, havia um propósito eterno para a salvação, e nesse propósito eterno, um propósito soberano, Deus já havia estabelecido que Ele ia revelar quem Ele é através da igreja. Quem é a igreja? A Assembleia, a congregação dos santos, os redimidos.
Então, depois de pensar, ler essas passagens bíblicas, vamos começar a juntar o quebra-cabeça. A missão principal e mais importante da igreja é ser um instrumento pelo qual Deus revela sua glória por meio da pregação fiel do Evangelho, de fazer discípulos de Cristo e de estabelecer igrejas locais santas que se esforcem diligentemente em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa frase que eu acabei de compor, só fui nessas passagens bíblicas que nós lemos, peguei as partes principais delas e as juntei numa frase. Só isso. Qual é a missão principal da igreja então? Ser um instrumento pelo qual Deus mostra quem Ele é, sua glória. Como se faz isso? Por meio da pregação fiel do Evangelho, de fazer discípulos e de estabelecer igrejas locais santas que se esforçam diligentemente em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Houve um autor anglicano, Charles Bridge. Eles têm uma eclesiologia muito ruim, mas tiveram pregadores muito bons. E ele escreveu um livro que agora mesmo foi publicado em português, se não me equivoco, que se chama O Ministério Cristão. Excelente livro, uma leitura difícil porque é uma arcaica, é muito antigo, mas ele diz o seguinte, começando o livro ele fala o seguinte: a igreja é o espelho que reflete todo o esplendor do caráter divino, é o grande cenário em que as perfeições de Jeová são exibidas ao universo. Quantos de vocês pensam sobre a igreja nesses termos? Não sei quantos de vocês já participaram de uma plantação de igreja, ou tiveram naquele momento em que a igreja tem só um pouquinho de membros, aí todos nós temos sonhos grandes para a igreja, né? Nós queremos que a igreja seja isso, faça aquilo outro, tarará, tarará. Quantos de vocês pararam para pensar que o mais importante acerca da igreja não é uma obra no edifício da igreja? Ficou muito bonito, irmão, glória a Deus, aleluia. Não é uma crítica aqui à igreja local, tá bom? Quantos de vocês já pararam para pensar realmente aí plantando uma igreja que o mais importante realmente não é ter 100, 200, 300, 500 membros? O mais importante para Deus é que a igreja, a dimensão que ela tenha, isso é circunstancial. Agora, o que é imperativo é que ela reflita a glória de quem é Deus, que ela cumpra a missão pela qual Jesus Cristo veio a essa terra, levar o Evangelho aos perdidos. Vamos ler 1 Coríntios 2, 9 ao 16, eu vou começar a acelerar, tá bom? 1 Coríntios 2, 9 e 16, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A igreja é um lugar de pessoas que retêm o Espírito de Deus. Nós já falamos sobre isso, não é verdade? Quando falamos sobre conversão. Faz umas semanas atrás eu dei uma palestra, de fato esses slides é dessa palestra, onde eu falei sobre a membresia, a importância da membresia regenerada para a igreja local. Uma igreja que per se é uma congregação de santos, de redimidos, portanto tem que ser um local onde essa membresia, como seja possível, seja de pessoas realmente que nasceram de novo. Nós não estamos falando de perfeccionismo, aqui tem que ser todo mundo apóstolo Paulo, não, cristão, convertido, regenerado, ajudando uns aos outros a crescer a imagem de Cristo. Temos a mente de Cristo. A própria natureza da igreja, ela vai definir então, meus queridos, a missão da igreja. Vamos ver Efésios 4, 1 ao 6. Pensem comigo, vamos começar a juntar aqui o quebra-cabeça. Vamos pensar nas palestras passadas, vamos começar a juntar um pouco aqui pensando na missão da igreja. Se vocês acham que a missão da igreja é encher a igreja de gente, tem muita igreja que faz muita obra social porque a intenção é atrair pessoas pelo pão, pelo refrigerante, pelo filme numa sexta-feira, por um acampamento de jovens, vai somando aí. Um montão de atividade pública e lúdica que atrai as pessoas sem evangelho. A ideia é, vamos atrair eles para a ratoeira?
Aí quando eles chegarem aqui, a gente injeta o evangelho neles para ver se funciona. Irmãos, não façam isso. Jesus Cristo nunca fez, os apóstolos não fizeram, não. Pregue o evangelho, as ovelhas escutarão e virão. Tá bom? Se vocês enchem a igreja de inconversos, que gostam talvez da liturgia, da forma como fazem o culto, da música, da forma como o pregador prega, mas realmente não nasceram de novo, como vocês vão conseguir, nessa igreja, viver o que Efésios 4, do 1 ao 6 diz? Viver com toda humildade e mansidão, suportando uns aos outros com longanimidade e amor, esforçando-se com diligência por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Os irmãos aqui que levam um pouquinho mais de anos como cristão, que já viram as modas que passam, vêm e vão nas igrejas, já testificaram o que eu estou falando. Insiste em ter gente não cristã dentro da igreja, a divisão é segura, a dor de cabeça e o escândalo está garantizado. E o pior é que alguns deles chegam ao pastorado, e é pior ainda. Então a missão da igreja de refletir a glória de Deus implica e exige, portanto, que cuidemos muito bem quem se faz chamar de igreja. Porque não é a glória da denominação da PIB que está em jogo. Não é a glória da denominação Assembleia de Deus. Não é isso que está em jogo. Não vai ficar pedra sobre pedra. No céu não vai classificar a gente por denominação. É a glória de Deus que está em jogo. Se vocês já leram o Velho Testamento e prestaram atenção, quão zeloso é Deus pela sua glória. Ele varre nações inteiras por velar por sua glória. Mesmo Efésios, há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. A vocação tem muito a ver com a missão. Somos chamados e somos enviados. Somos chamados ao redor disso, meus queridos. Há somente um corpo e um espírito. Nós somos chamados a nos unir no projeto missionário divino. Quem foi o primeiro missionário intergaláctico, o primeiro e único até o dia de hoje, interdimensional? Jesus Cristo. Está lá, João 1. Você acha que eu estou doido? Vai lá e lê João 1. Ele sendo Deus, o princípio de todas as coisas, Ele que criou tudo e que sem Ele nada do que foi feito seria feito, nem existiria. Ele veio e habitou entre nós. O Criador caminhou entre a criação. O Eterno dormiu, se cansou. O Pai da vida morreu. Uau! Deus é o primeiro a fazer a maior empreitada missionária que já existiu e existirá jamais na história da humanidade. E qual era o propósito? O que veio fazer Jesus Cristo? Vou ser polêmico agora. Nada contra a ação social. Jesus Cristo veio fazer ação social? Jesus Cristo, estou falando que vai ser polêmico. Jesus Cristo, ele se preocupou em fazer ONG e orfanatos e centro para alimentar os pobres? O que Jesus Cristo veio fazer e fez? Pregar o Evangelho. Apresentar um Deus que não é distante, é um Deus conosco. Estou dizendo que é pecado fazer todas essas coisas? Não estou dizendo que seja pecado, estou dizendo que não é o principal. Nós somos chamados a fazer discípulos, não meus discípulos, não da minha organização, discípulos de Cristo. Ninguém de vocês, nem nesse planeta, tem autoridade de falar que estão obedecendo a grande comissão, fazendo algo que é diferente da grande comissão. Temos o grande mandamento e temos a grande comissão, são duas coisas diferentes. O grande mandamento nos leva a pensar em ação social, claro, amar o próximo como nós mesmos, tudo bem. A grande comissão é outra coisa. O amor que se expressa na grande comissão é um amor que se preocupa pelo futuro eterno do indivíduo. Encher o bucho de alguém, meus queridos, com muito amor, não vai salvar essa pessoa. Pregar o Evangelho, sim. Tem um missionário aqui no Brasil, se chama David Bledsoe, ele é americano. Ele escreveu um livro que se chama Membresia Regenerada, que o irmão João tem. Ele diz o seguinte: à luz das palavras do Senhor, seus apóstolos entendiam algo digno de nossa observação. As igrejas são o resultado e o contexto de se fazer discípulos, e o discípulo de Cristo é identificado por aquilo nele, em que ele crê e segundo ele vive. A missão da igreja é fazer discípulos.
e ajudar esses discípulos a viver de uma maneira digna de sua vocação. Um discípulo de Cristo, ele há de se parecer a Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho vou cumprir 38 anos. No tempo que eu vivi no Brasil, fora o meu pai e 2 dos meus tios, eu não tive nenhum pastor que se preocupasse de que eu vivesse como Jesus Cristo. Eu tive pastores que se preocupavam se eu estava em comunhão com a igreja para tocar a bateria no culto do domingo, se eu tinha participado do jejum no sábado para poder tocar no culto ou tocar no evento. Eu tive pastores que estavam muito preocupados se eu estava dando dízimo como membro da igreja. Eu tive pastores que estavam preocupados com essas coisas. Pergunto para vocês, quantos pastores vocês tiveram que realmente tiveram uma preocupação genuína de que você está caminhando como Jesus Cristo? Não como muitos pensam sobre Jesus Cristo, como Jesus Cristo que vemos na palavra. É estranho que isso seja raridade. Não sei se é o caso aqui da PIB, mas é só sair e dar uma volta aqui no bairro. Só dar uma volta. Eu levo aqui 1 semana, 2 semanas, não sei. Só dar uma volta. A igreja local e sua missão. Então, pensando em tudo que a gente já falou, que a igreja, a missão principal dela é refletir a glória de Deus. Isso se faz como? Pregando o evangelho fielmente, fazendo discípulos, estabelecendo igrejas saudáveis. Essas igrejas saudáveis se estabelecem através do batismo, dos sacramentos, já falaremos sobre isso, na Santa Ceia também. Se estabelece através de estabelecer de preservar o vínculo da união do Espírito. Agora bem, essa é a missão da igreja, toda a igreja. Como isso define a missão da igreja local? De forma bem prática. A igreja local, ela deve velar por ter um culto saudável. Nada novo, não estou falando nada novo. Vocês já escutaram isso várias vezes no dia de hoje. Onde a palavra de Deus seja pregada fielmente, humildemente e pastoralmente. Missão da igreja deve ser zelar para que os meios de graça pelos quais se reconhecem e se confirmam os verdadeiros discípulos de Cristo sejam preservados e praticados fielmente. Esses meios de graças e sacramentos, outra palavra que a gente pensa em catolicismo, sacramentos, ordenanças, são o batismo e a Santa Ceia. Por que eu falo que aqui missão da igreja é velar por isso? Está na grande comissão, fazer discípulos. Outro último momento assim da carreira de Jesus Cristo que ele estabelece algo é a própria Santa Ceia. Quem estabeleceu a Santa Ceia não foi Paulo, foi Jesus Cristo. E quando ele estabelece a Santa Ceia, ele estabelece a Santa Ceia como um memorando. Quantos de vocês tomam a Santa Ceia, se reúnem como Santa Ceia, para lembrar o que Cristo fez? Eu espero que seja a prática de vocês. Infelizmente, muitos tomam a Santa Ceia para mostrar que é digno de tocar no louvor da igreja, para dizer eu sou digno de tomar Santa Ceia porque eu não forniquei, porque eu sei lá o quê. E em nenhum momento se estabelece a Santa Ceia como para garantizar a dignidade de ninguém. A Santa Ceia ela é um memorando, um recordatório do que Jesus Cristo fez. A Santa Ceia é uma proclamação de que Ele virá também. Devemos fazer isso até que Ele volte. Nós devemos velar, irmãos, que só cristão, gente que nasceu de novo, que faz parte do corpo, tem acesso à Santa Ceia, porque a Santa Ceia é uma celebração daqueles que foram resgatados. Só os que nasceram de novo devem ser batizados, porque o batismo é uma confissão de fé. Historicamente, batistas, por que se chamam batistas? Porque o cavalo da guerra nesse assunto era justamente quem deve ser batizado, quem faz parte da igreja. Aí parece que o dia de hoje vão batizar todo mundo. Não é batismo. Vamos tomar Santa Ceia de qualquer forma. Não é tomar Santa Ceia. Missão da igreja é velar então para que esses meios de graça sejam preservados na igreja, que eles transmitam a ideia que devem transmitir. A igreja deve ser responsável na aplicação adequada da disciplina. Missão da igreja: ser responsável de aplicar adequadamente a disciplina. Como nosso irmão João Fidelis esteve ensinando,
A igreja é a tribuna final, é a corte final, para cuidar do corpo. E quem mandou foi Jesus Cristo. Missão da igreja é cuidar da igreja. Às vezes, irmãos, olha só, de verdade, escuta com muito carinho o que eu vou dizer. Às vezes a gente tem delírio de grandeza, a gente está querendo salvar a África. O tubarão está aqui, ó. Glória a Deus por África, e Deus está enviando muita gente para lá. Aleluia! O tubarão está aqui. Nada contra os missionários que vão. Não estou falando da missão dos que vão, estou falando da missão da igreja local e dos que ficam. O tubarão está aqui. Tristemente, tem mais, vou usar esse nome por usar, tem mais igrejas ruins em Tubarão hoje do que tinham 22 anos atrás quando eu fui embora daqui. Tinha igreja ruim, mas agora tem mais. Não tem como não permitir que eles abram a igreja, né? Estão no país livre, deixa deles. Mas devia estar vazio. Pregue o evangelho. A missão da igreja é cuidar do evangelho na comunidade onde Deus colocou essa igreja. A igreja deve velar, para que o evangelho seja pregado fielmente até os confins da terra, para que pessoas sejam salvas, igrejas saudáveis sejam estabelecidas para a glória eterna de Deus e a alegria eterna do seu povo escolhido. E aqui a gente entra na última instância da missão da igreja. A igreja estabelecida, a igreja cumprindo a sua missão a nível local, é a igreja que envia também. Infelizmente eu conheço congregações batistas que têm um trabalho missionário para o estrangeiro excelente, uma coisa incrível. Nos Estados Unidos tem a IBM, que é a... não saberia traduzir, enfim, a Junta de Missionários Internacionais. É coisa de filme, eu tive lá, é coisa de louco, com localização, GPS a nível real, os missionários em todo mundo, um negócio muito trabalhado. Aí a pergunta é: e como está a igreja local de vocês aqui? Péssima. A noção deles de igreja é juntar gente para dar oferta para mandar missionário. Aí estamos nos esforçando a estabelecer a igreja lá e estamos perdendo a igreja aqui. Assim está os Estados Unidos, mandaram missionários para todo mundo. Hoje em dia eles estão precisando de missionários porque a igreja lá está indo por água abaixo. O liberalismo teológico está comendo a igreja lá. Irmãos, vocês têm uma responsabilidade local. Deus os colocou aqui. Assim que algo em comum que vocês têm é que Deus deu uma missão para vocês. O tempo que vocês estiverem aqui, vocês têm uma missão: garantizar que essa igreja, e a igreja dos que não são daqui, garantizar que essa igreja reflita a glória de Deus ali onde ela está. Como vai refletir a glória de Deus ali onde ela está? Pregando fielmente a palavra de Deus, garantizar que o público seja saudável. Como vai garantizar a glória de Deus ali onde ela está? Garantizando que a Santa Ceia e o batismo seja feito, ordenado, aplicado somente a pessoas que são salvas de verdade. E então, por último, garantizar que você está enviando missionários para estabelecer igreja muito rápido. Eu fiz uma visita a Moçambique, uma semana mais ou menos. Estive ali ensinando num seminário e fui visitar um pouco. Eu fui numa igreja, irmãos, que funciona, realmente existe dentro de um lixão. Terrível, situação terrível, uma coisa... Quando eu voltei para o lugar onde a gente estava ficando, foi só chorar e lamentar para aquelas pessoas. Mas algo super interessante que me disseram quando eu estava visitando uma igreja num lixão. Uma igreja que funciona dentro de um lixão. Disseram: os missionários vêm aqui, tiram fotos, gravam vídeos, colocam no YouTube e nunca mais voltam. Sabe como que eles chegam lá? Com as ofertas da gente, que fica mandando oferta missionária, missionário que não se conhece. Se vocês enviam um missionário, irmãos, que enviem vocês daqui, dessa igreja, e se vocês vão colocar dinheiro, que seja uma pessoa que vocês conhecem, uma pessoa que pode prestar conta a vocês, que vocês conhecem a vida dessa pessoa, uma pessoa que possa vir visitar vocês e vocês possam ir visitá-los, de verdade. E é irônico uma pessoa que colabora com uma organização missionária internacional. Não fica mandando dinheiro por aí não, irmão, que você não conhece. O irmão João antes falou, o irmão João Fonseca falou, melhor do que mandar 10 reais para 1, para 10, para 50, junta e manda um daqui. Prepara, forma e manda daqui. É melhor. Tá bom? Então nos une uma vocação
nos une uma mensagem, nos une uma missão. A própria natureza da igreja define a missão da igreja. A igreja é a congregação dos redimidos, santificados pelo Espírito Santo, sob a pregação da palavra santa, enviados a cuidarem-se mutuamente, a pregar o evangelho da salvação aos perdidos, para a glória de Deus que os salvou e virá resgatá-los. A missão da igreja é conhecer a Cristo. Isso eu agreguei hoje, eu gostei muito da camisa. É conhecer a Cristo e levar outros a conhecê-lo. A missão da igreja, e aqui é o slogan do Mudanças Profundas, é desfrutar a Cristo e ajudar outros a desfrutá-lo. A missão da igreja, meus queridos, é exatamente essa: alcançar as ovelhas perdidas de Cristo e trazê-lo. Tem muita ovelha aqui, mas não é só trazê-las, cuidá-las, fazer discípulos. Lembra? Ensinando-os. A melhor tradução deveria ser ensinando-os o que devem guardar e como guardar. Eu estou agregando mais palavras ao texto porque o texto transmite 2 ideias que em português não se faz. Ensinando o que eles devem guardar e como devem guardar. Então, irmãos, olha, terminando já, é muita perda de tempo. A gente faz um esforço muito grande para trazer pessoas. Quando elas chegam, não cuidamos das pessoas. Faça um esforço grande para trazê-las. Faça um esforço duplamente grande para cuidá-las. Para isso foi que o Senhor Jesus falou: eu vou edificar uma igreja, que é uma assembleia de pessoas, não um edifício. Igreja não é isso, igreja são vocês. Cuidem-se mutuamente. Essa é a missão da igreja. A principal missão da igreja é alcançar os perdidos, e uma vez que eles são parte dos salvos, cuidar-se mutuamente. Não está no meu texto. Quando Hebreus fala que a gente não deve deixar de congregar, vocês já leram o texto com cuidado? O que é congregar no texto? Congregar não é somente vir um culto ao domingo. Se para você congregar é vir um culto ao domingo e você já fez check, estou bem com o Senhor, deixa eu te dizer, você está redondamente equivocado. O congregar implica em cuidar um ao outro enquanto a gente está aqui, agora, caminhando. É chamar pelo telefone, é visitar, é ter um tempo de, não sei se esse é português, prestação de contas, confissão de pecado, leitura bíblica juntos, oração. Antigamente, eu lembro que o pessoal ia na igreja na casa da minha avó, tocava palmas, ou de casa. Entra aí, irmão, tem que servir. Vem, vamos conversar um pouco, ler a Bíblia e orar um pouquinho. Eu pegava um cafezinho, sentava, não tinha TikTok para ficar perdendo tempo com bobagem. Sentavam lá, contavam, confessavam o pecado, falavam, tive um problema com a minha mulher, tive um problema com meu esposo, assim, irmão, vamos fazer uma oração aqui? Faziam uma oração, aí lá ia o irmãozinho para sua casa, a irmãzinha para sua casa. Glória a Deus, aleluia. Tem se perdido tanto isso, meus queridos. A genuinidade do que é a vida cristã. Vida cristã não é performance. Glória a Deus pela conferência. Vida cristã não é conferência. Glória a Deus pela conferência. Mas isso aqui não é vida cristã. Eu os animo, meus queridos, a abraçarem a missão de Deus para a igreja, que é realmente mostrar quem Ele é ao mundo. A Bíblia nos diz qual é a missão da igreja. A missão da igreja é manifestar a glória de Deus ao proclamar o Evangelho a todos os povos, a reunir igrejas saudáveis em cada lugar e ao enchê-las de discípulos que obedecem a Deus e o louvarão para sempre por sua graça. Eu falei qual é a missão da igreja de muitas formas. Parafraseei o mesmo princípio de diferentes maneiras. Porque eu não quero que vocês abracem, o Emerson falou que isso é a missão da igreja, abracem e vou morrer com esse negócio aqui. Eu parafraseei o que a Bíblia diz de diferentes maneiras. O foco é a glória de Deus. O segundo é a igreja local, o cuidado do corpo, o evangelismo e cuidado do corpo. Em terceiro, enviar as nações também. Como essa é uma conferência voltada para igrejas saudáveis, como edificar igrejas saudáveis, vocês têm uma missão. Conheçam a vossa Bíblia e o Deus dessa Bíblia. Proclamem o Deus da palavra. Proclamem a palavra de Deus. Cuidem-se mutuamente à luz da palavra de Deus. Orem, cantem, preguem, vivam a palavra de Deus. Sejam um povo do livro. Sejam um povo da palavra. Cresçam em harmonia, em comunhão, segundo a palavra de Deus. Reflitam assim a glória de quem é Deus. E enviem então, Deus dará condições, enviem então missionários para alcançar os povos perdidos. Não precisa ser África, vocês têm aqui Amazonas, tem Brasil é gigantesco, quase no continente inteiro, tem gente para tudo quanto é lado. Se puder chegar à África também, glória a Deus, façam. Mas primeiro cuidem da igreja local. Vamos orar.